A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, irmãos, para nós iniciarmos o culto divino para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia fala no capítulo 5 de 2 Reis, a partir do versículo número 11, diz assim: Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Fapá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderei eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? Deus, em nome de Jesus, é embaixo desta palavra, Senhor, que iniciamos para esse culto, em exaltação e glorificação do Teu santo nome. É assim que começamos, Senhor, e adorando o Senhor com esta palavra. Que nessa noite a lepra do pecado seja, Senhor, arrancada dessas vidas, Senhor, que estão aqui ansiando pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu poder, Senhor, pela Tua transformação. E cremos que o Senhor tem hoje transformação neste lugar para as vidas que aqui estão e aquelas que irão assistir através da internet. Te pedimos em nome de Jesus, aceita nosso louvor, a nossa adoração. Toca nas vidas nessa noite, Senhor, para transformá-las para a glória do Teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as
águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quero o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Aplauda bem forte, glorifique e exalte o nome de Jesus. Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, Somente a ti, Jesus, te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei, somente a ti, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar,
pouco sei, se comparado a quem ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvo, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. E a igreja pode cantar conosco. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero nada, só quero que cure. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu permite que me pegado, só não quero viver. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e a batida do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente.
não quero que os meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. não quero que em mim se perca O desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, Primeira essência, eu já te bati. te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência. Eu já te bati. Amém. Chegando até aqui, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero também saudar a todos que estão nos assistindo através das redes sociais, pelo YouTube e também pelo Facebook. Que o Senhor Jesus possa já ter abençoado a vida de vocês. E sei que há de continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Também a todos que estão nos escutando através da Rádio Araçá FM nesta noite, que está transmitindo este culto. Que Deus abençoe a cada um de vocês, aonde vocês estejam. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos 16, a partir do 30 em diante. Desde já quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão conosco nesta noite. Deus abençoe em Cristo Jesus. Quero mandar a saudação para a minha amada mãe, que está na cidade de Guarabira assistindo o culto, junto com os meus irmãos, meus amigos aí na cidade de Guarabira. Que Deus abençoe poderosamente. Diz assim a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 em diante. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregando a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os eles consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado,
ele e todos os seus. Então levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegraram-se com toda a sua casa. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, que Deus possa, nesta noite, falar profundamente a cada um de nós nesta noite. Tenho certeza que Ele já tem falado através dos louvores, através da sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Quero convidar nosso irmão Zaqueu para orar, agradecendo a Deus pela leitura da sua palavra. Pai, Senhor Jesus, para todos. Deus soberano, dos amados, em nome de Jesus, teu Filho, muito obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, que é fé verdadeira, inerrante, infalível. Continua abençoando teus filhos, se tu chegar nessa noite para te adorar. Aqueles que não puderam chegar, alcança pela tua misericórdia. Teus filhos que querem te louvar, os que vão te louvar. Teu filho que vai ministrar a tua poderosa palavra nessa noite. Abre a porta para nos edificar, nos alimentar. Assim, em nome de Jesus, te agradecemos para todos sempre. Amém. Amém. Também mandaram uma saudação para nossa irmã Sueli, lá no Rio de Janeiro, que sempre está nos assistindo. Ela, seu esposo Alberto. Que Deus abençoe vocês aí na cidade do Rio de Janeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, para nossa alegria, a nossa cantora Andréia está completando mais um ano de vida nesta noite. E nada mais prazeroso do que agradecer a Deus, louvando e engrandecendo o seu nome, aquele que tem o poder de nos dar a vida eterna, né, irmãos? Aquele que nos conduz, que dá vida, que dá saúde, que dá paz. Andréia, eu quero lhe convidar para adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Junto com a igreja nesta noite. Enquanto Andréia vai adorar o Senhor, nós vamos recolher os nossos dízimos e oferta para a manutenção da obra do Senhor Jesus. Amém? Vai ser colocado aqui o Pix. Eu já mandei confeccionar o QR Code para colocar nas cadeiras, para ficar mais fácil para a gente lidar com essa situação toda digital, né, Sandra? Agora é tudo através do Pix, através de QR Code. As pessoas quase não andam mais com dinheiro no bolso, né? E aí, a primeira vez que eu vi alguém passando cartão de crédito na igreja, eu me escandalizei, né? Dizimando através de cartão de crédito, os irmãos. E aí, hoje a gente estamos através do Pix. Então, que Deus abençoe. Muitas pessoas têm nos ajudado, têm cooperado com esta obra também através do Pix. Em nome de Jesus. Andréia. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda exaltação. Estou feliz ao Senhor, não porque estou ficando mais velha hoje, não. Experiência. Louvado seja Deus. Que bom, né? Poder estar aqui adorando. Davi, Sunamita, Neide. Bem? Vamos louvar ao Senhor juntamente comigo? Tem microfone para todo mundo? Tem. Pedras e pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra... Eu não preciso ver fenômenos pra crer. Não troco nossa comunhão prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar.
Agradeça ao Senhor por você estar aqui nessa noite. Agradeça ao Senhor pelo amor que Ele tem demonstrado contigo. E nessa noite eu quero te perguntar: você tem feito o mesmo para Ele? Você tem amado ao Senhor tanto quanto Ele tem te amado? Aleluia. Em meio a deserto, em meio às perseguições, o Senhor tem te concedido a oportunidade de estar aqui nessa noite, agradecendo a Ele por mais um dia. Então eu gostaria que você levantasse a sua voz bem bonita e adorasse ao Senhor juntamente comigo. Te adorar é o que sustenta-me. Eu não vou te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Você pode aplaudir ao Senhor. Só um pedacinho da bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei A bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Só mais uma vez. Tá ficando bonito. És fiel em todo tempo. Diga pra Ele. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Se você aplaude ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Jesus é bom por você estar aqui. Aleluia. Pai, em nome de Jesus te agradeço, Senhor, por quem ofertou e também quem não ofertou, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a cada um com o teu poder, Jesus. Abençoa a todos, Pai. Continua no controle de tudo, Senhor. E obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por cada um que está aqui nesta noite, Pai. Continua abençoando em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Está conosco nos visitando, irmão, a nossa irmã Vanessa, né? Da Assembleia de Deus, do estado de São Paulo, não é isso? Deus te abençoe.
Seja bem-vinda em nome de Jesus. Também está conosco o João Vitor, filho de Nilda. Está ali João Vitor, né? Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, sem perca de tempo, vamos a ouvir a palavra com o pastor Sandro Márcio, mesmo vai ministrar a palavra nesta noite, em nome de Jesus. Na paz do Senhor, igreja. Grato a Deus por mais uma oportunidade concedida a nós de estarmos aqui na casa do Senhor, e quero ler um versículo da palavra de Deus para falarmos aquilo que Deus colocou no meu coração. Quero ler em Romanos, o versículo da palavra de Deus, juntamente com os irmãos, capítulo de número 5. Versículo da palavra de Deus, 5 de Romanos. Estava aqui marcado, mas você que tem sua Bíblia aí, abra junto comigo. Versículo de número 21. 5 e 21 de Romanos. Quero sua atenção. Eu sei que os irmãos vão entender o que esse texto tem para nós. 5 e 21. Para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Só esse versículo. Quero ler novamente aqui, a tradução seja diferente da minha. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Te peço, Pai, a tua misericórdia, porque a tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada esta noite, não aquilo que eu quero, Senhor, mas aquilo que está na tua vontade, que o Senhor já colocou no meu coração, que possamos, Senhor, compreender a essência da tua palavra, que sem a tua palavra, Senhor, não há direção, sem a tua palavra não há projeto, sem a tua palavra, Senhor, não temos nenhuma perspectiva de vida, porque a tua palavra é quem nos guia, a tua palavra é quem nos mostra o verdadeiro caminho e que nos conduz à salvação, Pai. Te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estou lendo esse texto e veio uma palavra ao meu coração, porque existem duas coisas desse texto que é muito comentada entre as pessoas que pregam, que ministram a palavra, chamada fé em graça. Interpretações que algumas pessoas elas precisam compreender a questão da fé e a graça, porque
acontecendo de ruim são consequências do pecado. Existe um texto na Bíblia, um versículo que diz: que se queixa o homem dos seus próprios pecados, das suas próprias consciências. Mas quando ele fala do pecado, logo ele traz também uma palavra de esperança, porque ele diz que o pecado trouxe muitas desordens, muitas coisas contrárias, mas também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vi certo pastor muito, admiro muito ele pregando, e ele disse que existem várias linhas de pensamentos. E ele disse uma coisa interessante, que embora alguém tenha vários tipos de pensamentos, várias ideias, mas ele disse que só há um que pode salvar: Jesus Cristo. As pessoas, elas interpretam alguns textos, alguns versículos, e existe uma facilidade quando a gente pega alguns textos da Bíblia que traz coisas boas para nós. Eu não sei se aqui alguém já alcançou, mas algum tempo atrás existia algo entre os irmãos que se vendia muito, todo mundo tinha nas suas casas, alguns anos passados, uma coisa chamada caixinha de promessa. E naquela caixinha de promessa, as pessoas, elas tinham como um guia, como um amuleto, vamos dizer assim, e todas as vezes que queriam resolver alguma coisa, ou estava passando por dificuldade, alguém chegava e dizia: irmão, estou perturbado, estou precisando de ajuda. Aí o irmão imediatamente: eu vou aqui. Aí na caixinha de promessa, e lá tinha um versículo dizendo várias promessas. E promessas são coisas interessantes na Bíblia, porque nós estamos aqui porque é uma promessa que Deus fez, que levantaria um povo. É uma promessa. Mas nessas caixinhas de promessas existem palavras que só agradam as pessoas. E por várias linhas de pensamento, essa questão de fé e graça, ela traz muita confusão para alguém. Porque é alguém que diz que se a graça ela veio, se a graça é a misericórdia de Deus, como está escrito aqui, a justiça de Deus, Deus é justo, e essa graça foi revelada a nós. Então a graça que não nos corrige, que não nos chama a atenção. Eu não aprendi assim uma palavra, e nós vamos entender que não é bem assim. Mas existe uma coisa que a graça ela traz, que não vem de Deus. A graça é o próprio Deus dizendo: eu estou pronto a salvar. Mas existe uma coisa que é gerada através da graça, que é preciso um esforço humano. Qual é? A fé. E as duas coisas sempre estão juntas no plano da salvação: fé e graça. Todas aquelas pessoas que chegaram-se a Jesus, que alcançaram o perdão, que alcançaram curas, que alcançaram muitas coisas, todas elas foram movidas por uma fé que levou eles a chegar até Jesus e receberem aquilo que eles precisavam. E a fé é uma motivação que é gerada dentro da pessoa. Interessante que essa fé que salva, ela é a única condição que leva o homem a Deus. E eu vou mostrar que essa fé, ela gera dentro da pessoa o desejo de seguir a Jesus e servir a Ele, independentemente do que vai acontecer na sua vida após ele ter esse encontro com Jesus. Porque há quem pregue que a partir do momento que somos alcançados por essa graça e somos salvos, cessa todo sofrimento. Por isso que pessoas chegam, caminham, passam um bom tempo e desistem. Por quê? Porque quem pregou disse: a partir desse momento
não existe mais sofrimento, não existe mais angústia, não existe mais luta. E as pessoas acreditam que é assim. Mas eu quero dizer que cada pessoa que chegou a Jesus, Jesus nunca prometeu que seria fácil a vida a partir daquele momento que iria aceitá-lo como Salvador. E se alguém prega assim, e se alguém já disse a você que embora essa graça nos alcançou, a gente está livre de todos os problemas e todas as dificuldades, essa não é a verdadeira graça e nem o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele começa quando está lá em Mateus, dizendo que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A primeira coisa que Jesus fala: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para seguir a Jesus, primeiro, Jesus ia passar pela cruz, ele não deixaria a gente de fora. Nós temos uma cruz que devemos carregar até o dia da sua volta, ou o dia que a gente tiver um encontro com ele. Você pode dizer amém? Então essa graça é importante para nós, mas precisamos entender que para participar dessa graça é preciso ser gerado dentro de nós uma coisa chamada fé. Por que a fé? Vamos lá. Quando Jesus ele vai passando em um lugar, está lá em Marcos capítulo de número 10, Jesus encontra um homem. Em alguns lugares da Bíblia, ou em Marcos, que é o único que fala, existe essa passagem em 3 evangelhos, mas Marcos é o único que diz o nome. Jesus, ele encontra um homem cego, e Marcos diz o nome dele. O seu nome era Bartimeu. Interessante é que quando Jesus ele vai passando, Bartimeu, claro que era cego, ele não viu Jesus. Mas eu tenho dentro de mim uma palavra que veio ao meu coração há uns anos atrás, em que aquele homem era um cego que via. Enquanto muitas pessoas elas enxergam fisicamente, mas espiritualmente estão cegas. E se ele não tiver fé para que ele venha ver e crer no que Jesus pode fazer, ele pode passar anos da sua vida tendo a oportunidade de ser feliz, mas ele nunca vai ser feliz, porque ele sempre vai ser cego. Os seus olhos espirituais não vão ser abertos. Porém, Jesus se aproxima de um homem que era cego fisicamente, mas que espiritualmente ele estava vendo. O que era que ele via? Ele via uma possibilidade, que dentro dele já estava gerada uma fé, de que aquele homem, que ele ouviu falar, que nunca viu, que ele era cego, mas que poderia trazer a solução para o seu problema. E agora ele se enche de fé. É aquilo que a gente vai aprender hoje. A graça vai se aproximando, mas para que essa graça ela seja completa na minha vida, é preciso ser gerado dentro de mim uma fé, para que essa graça venha se manifestar na minha vida. Ele agora tem fé, e a fé chega a um ponto de que ele começa a gritar pelo nome de Jesus. Enquanto uma multidão já vinha acompanhando Jesus e vendo os feitos de Jesus, aquelas pessoas, elas não estavam entendendo o que iria acontecer ali. Porém aquele homem já estava com a fé dentro do seu coração, que Jesus iria parar e atender. E quando Jesus para e que tem um encontro com ele, e a única pergunta de Jesus: o que ele quer que Jesus faça? Claro que ele não ia pedir outra coisa. Ele ia pedir que Jesus lhe desse a vista. Em algumas passagens ele vai dizer assim: que eu torne a ver. Eu não vou falar da história dele, porque alguns historiadores eles falam que outrora ele via, mas alguém cegou e agora ele pede para tornar a ver. Mas eu não quero entrar aqui. E quando nós encontramos essa passagem, se puder colocar aqui para nós, capítulo 10, o versículo de número 50 do Evangelho de Marcos, nós vamos entender uma coisa interessante que aconteceu aí. A graça chegando para um homem, e agora um homem cheio de fé, com a fé grande,
quero colocar o versículo 49. 10 e 49. E a gente vai ler o 49 e o 50. E Jesus parando disse que o chamasse. E chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha uma coisa interessante. Talvez a dificuldade de alguém se aproximar da graça é justamente a questão da fé, que é produzida para quê? Eu li o texto que fala renúncia. Interessante que para aquele homem no momento, a única coisa de valor que ele tinha era a capa. Mas ele, quando Jesus chama, ele ainda não recebe o milagre. Mas quando ele é alcançado por esta graça e a fé no coração, a primeira coisa que ele faz, lança a capa fora e diz: eu vou ter um encontro com Jesus. O que é que ele disse? O que eu tenho de melhor, eu vou lançar fora e vou ter um encontro com Jesus. Sabe por que muitas pessoas têm dificuldade de entender essa graça salvadora? Porque não querem renunciar ou perder a nada. E Jesus disse que quando nós queremos entrar para a vida eterna, já começamos perdendo. Quem perder a sua vida vai encontrar. E muita gente acha essa dificuldade de ter um encontro com Jesus, porque ele é tão pegado a algo que está lhe prendendo a esta vida, que ele diz: não tem condições. Eu amo a palavra, amo os louvores, amo os crentes, gosto do pastor, era um cara legal, gente fina, mas eu não consigo me firmar, porque tem algo que não me deixa. Mas eu quero dizer essa noite, que se dentro de você começar a ser gerada uma fé, a graça vai se encarregar de fazer o resto na sua vida. Não se preocupe. Isso acontece com todo aquele que se aproxima de Jesus. Quando Jesus, no capítulo 4 de Mateus, ele chama os seus primeiros discípulos, que Jesus lança o convite a eles, isso é a graça dizendo: venham a mim. Interessante que aqueles que são chamados eram pessoas que estavam extremamente ocupadas. Eu vou dizer que aqueles que estavam ali eram os empresários de hoje, porque eles tinham barcos, eles eram pescadores profissionais e viviam da pesca. Mas quando Jesus chama eles e diz: a partir de agora serão pescadores de homens, a Bíblia vai dizer, o texto diz, que eles abandonam tudo e começam a seguir a Jesus. Eles começam a deixar de dizer assim: está muito bom aqui, mas essa graça que me alcançou, que está falando comigo, tem algo melhor para mim. Talvez muita gente poderia estar aqui hoje, mas por que não estão? Porque preferem os prazeres que o mundo traz, e que se a fé não for suficiente para dizer: eu preciso renunciar algo nesta vida e seguir a Jesus, então eu prefiro ficar onde eu estou. E quando Paulo ele está dizendo nesse capítulo 5 de que essa graça, por maravilhosa que seja, mas eu sempre digo que não é algo que para o homem, para Deus não. Para Deus o seu amor para conosco é incondicional, mas a minha decisão de servir a Ele tem uma condição. Queira eu aceite ou não, queira alguém aceite ou não, porque sendo assim seria muito fácil. Eu vou entrar num pequeno assunto que mexe com a cabeça de muita gente. Quando se trata dessa graça, e as pessoas se prendem muito a uma questão de predestinação. A única coisa que nós, por natureza, estavam predestinados era a condenação eterna. Pense nisso. Todo ser humano, depois da queda, o único caminho, a única certeza
seria condenação eterna. Porque o texto na Bíblia vai dizer que quando Deus olha para a terra, Ele não vê um justo sequer. Mas aqui é um ser humano injusto, mas uma graça justa, que pela justiça de Deus pode justificar o homem perdido no pecado e pode transformar ele e fazer dele uma nova criatura, prepará-lo e levar para o céu. E esses últimos dias eu estou sendo movido, sendo tocado por essa questão da fé sendo gerada entre nós, para que a gente entenda e que o céu precisa ser sentido. Eu preguei aqui recentemente e vou falar novamente. O céu precisa estar sempre em primeiro lugar em nossas vidas. E essa graça tão maravilhosa, tão justa, mas que para mim aproximar dela é preciso ter fé e preciso renunciar a alguma coisa. Porque todos aqueles que tiveram encontro com Jesus verdadeiramente não permaneceram a mesma pessoa. Alguns não queriam acompanhá-lo, mesmo assim ele chamou. Outros que queriam acompanhá-lo, ele disse: eu vou contar uma história. E a partir da história que Jesus conta para ele, de si mesmo, eles baixam a cabeça, se entristecem e dizem: eu não quero, eu sei que é muito bom. Se eu ando, atrai multidões, cura pessoas, alimenta pessoas, mas eu prefiro a vida que estou. Eu quero dizer que não adianta anos, mais anos, e permanecer a mesma pessoa, se não houver uma mudança. Esta noite a gente vai orar para que a fé ela comece a brotar, por pequena que seja, mas que ela venha brotar e venha causar dentro de nós um conflito espiritual, e a gente entender que eu preciso cada dia mudar de vida. A gente encontra na Bíblia várias coisas, e quando a gente vê essa história desse homem, que quando ele escuta falar de Jesus e ele entende que Jesus está lhe chamando, ele lança tudo aquilo que ele mais tinha de precioso. Eu não vou pregar sobre a questão da capa, mas ela tinha um grande significado. Era como se fosse algo nobre nas pessoas. Era como se a pessoa, existia duas coisas que eram bem importantes: era a túnica e a capa. As pessoas importantes vestiam suas túnicas, mas eles por cima, eles colocavam a capa. E ali naquela capa tem vários significados. Protegia ele do frio, talvez é um dos fatores. Mas a alegria foi tanta em conhecer Jesus, que isso é simbólico para nós. Ele lança tudo aquilo que talvez para ele também, ele olhasse para ela e dissesse assim: essa capa, ela traz muitas lembranças ruins. E tem pessoas que não conseguem avançar na fé, ser feliz, porque sempre permanecem olhando para o lugar em que estavam, e sempre eles olham e dizem: eu tenho saudade dali. Mas enquanto eu tiver saudade da velha vida, essa graça ela não vai jorrar completamente na minha vida. Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Precisamos andar em novidade de vida. E Jesus mais uma vez encontra alguém e diz assim: segue-me. Ele encontrou um homem e disse: segue-me. A expressão dele para Jesus, porque aqueles que Jesus chamava, porque ele já tinha visto eles, e eles já conheciam Jesus. Então a facilidade de Jesus dizer assim para eles: me siga, porque era mais fácil, porque eles sabiam e viam o que Jesus estava fazendo. E Jesus chega para um homem e chama e diz: segue-me. Ele disse: me permita primeiro sepultar o meu pai e minha mãe, para que eu te siga.
Jesus olha para ele e diz assim: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Era simplesmente Jesus dizendo assim para ele: tu não entendeu que a graça está te chamando para algo melhor? Porque ele diz: eu vou sepultar meu pai e minha mãe, porque existia uma tradição em que o filho mais velho ele só poderia deixar o pai e a mãe, um filho só poderia deixar o pai e a mãe depois que eles morressem. Ele só poderia se casar ou seguir a sua vida depois que sepultasse os seus pais. E ele quer esperar o seguinte: eu vou esperar meu pai envelhecer, um dia ficar doente, bem velhinho, no dia que ele morrer, aí eu vou te seguir. Jesus disse: não dá tempo. Mas já chega outro cara para Jesus e diz assim: Senhor, se aproxima dele e traz uma coisa tão interessante. Lembra que eu falei aqui no início da renúncia? Ele chega e diz: eu vou lhe seguir, para onde o Senhor for eu vou também. Jesus conhece o coração do homem e diz assim: eu vou te dizer uma palavra. As aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis. Jesus falava dele e dizia assim: mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Jesus disse: eu não tenho um lugar certo. Quer me seguir? Não vai ser uma vida fácil, vai ter dificuldades. Ele baixa a cabeça, se entristece e agora não quer mais seguir a Jesus. Sabe por quê? Porque tinha algo no coração dele que lhe prendia. Porque às vezes palavras, porque a verdadeira fé está aqui no texto, ela conduz o ser humano ao arrependimento. Quando há um arrependimento, é o primeiro sinal de que já tem uma gotinha de fé sendo gerada dentro dessa pessoa, e ela agora está se arrependendo e verdadeiramente querendo servir a Jesus. Mas eu digo assim: mas essa graça que é tão maravilhosa, porque quando eu me dou com pessoas e falo com alguém, e eles tocam no assunto dessa graça, é como se eles dizem assim: meu irmão, vamos ficar com a nossa vida do jeito que ela é, e um dia Jesus vai chegar assim e vai dizer assim: eu estou purificando você agora, estou te levando para o céu. Porque alguém que prega o seguinte, não querendo desafiar ninguém, mas quando nós pregamos dessa forma, a gente vai dizer o seguinte: é que muitas pessoas creem em que alguém diz que você pode nessa vida nunca ter um relacionamento com Deus e nem com Jesus, seu Filho, e ser salvo. Por quê? Porque vai haver um dia em que na hora que morre, você vai para um lugar reservado e vai passar alguns tempos ali, e você vai ser purificado de toda a sua iniquidade, e depois daquilo ali, Deus vai te transportar e te colocar no céu. Isso é um verdadeiro engano, porque sendo assim, essa graça que veio para justificar o homem do pecado, da morte, de tudo quanto não agrada a Deus, seria inútil. E a fé que leva o homem a chegar e confessar diante de Deus os seus pecados, se arrepender e confessar para o mundo e dizendo: agora eu sou um salvo em Jesus Cristo. Mas sabe qual é o peso? É que na hora de renúncia, as pessoas estão sempre presas a algo que chama atenção. Eu ouvi a mensagem de ontem, e quando a gente fala que as pessoas estão presas em alguma coisa, alguém acha que é só em riqueza, só em dinheiro. É não. Tem coisas mais simples que prendem a pessoa, às vezes simplesmente uma religião. Eu preguei muitas vezes para minha avó, e toda vez que eu pregava para ela, dizia: minha avó, Jesus é bom, maravilhoso. Ela dizia: meu filho, eu vou morrer na lei dos meus pais. Às vezes as pessoas acham que uma simples religião, ela segura. Tem gente que diz assim: não, Deus não se importa com a sua religião, a sua classe, em que você crê. Se importa sim.
Porque nem todos que estão pregando a palavra, nem todos que pregam, que ensinam, que dizem que é uma religião ou uma igreja está falando a verdade. Agora, só quem pode salvar, repito, é Jesus e mais ninguém. Mas a forma que eu entendo, a forma que eu prego, eu preciso entender e passar para a mente das pessoas, aqueles que me ouvem, e ter uma vida diante de Deus e dizer: nem todo caminho leva ao céu. O único que leva ao céu é Jesus. E às vezes as pessoas se prendem a alguma coisa. Quer ver uma história? Outra vez, eu vou falar de outro homem que Jesus teve um encontro com ele. Aí é diferente, ele agora pergunta, ele faz um desabafo com Jesus. Ele chama Jesus e diz: Senhor, convença meu irmão para repartir a herança comigo. Jesus pregando o reino, pregando salvação. O cara vem dizendo assim: eu tenho uma briga na justiça, eu preciso da minha herança e meu irmão não quer me dar. Diga a ele que divida a herança comigo. Jesus disse: eu não vim repartir a herança de ninguém, eu vim pregar outra coisa. E ele diz: para esclarecer melhor essa história, eu vou te contar uma parábola. Um certo homem, olha o que é se prender a alguma coisa. Um certo homem, ele tinha um grande campo e plantou durante esse ano, e a safra foi um ano maravilhoso para ele. E quando chega o tempo da colheita, ele olha assim e diz: o que farei? Ele tem uma ideia. Querido, Deus não está interessado em riqueza de ninguém. Deus não quer saber, Ele não quer riqueza de ninguém. Tem pessoas que dizem assim: eu não vou ser crente, porque se eu for ser crente eu vou ter que dar dinheiro na igreja, vou ter que dar o dízimo. Não é nada disso. Jesus não está interessado em nada disso. Isso é uma questão de fé. Estou pegando o texto da pregação. Aí Jesus disse: aí sabe o que ele fez? Ele tem uma ideia, nada de errado. Ele disse: o que farei? A safra foi boa, muito mantimento. Fazer uma coisa: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores. Tudo aí tudo bem. Mas agora vem algo no coração dele, que era o que fazia ele não acreditar em Deus e nem a graça salvadora. Ele disse: porque eu tenho depósito para muitos anos, mantimento para muitos anos, agora direi a minha alma: come, bebe, folga, porque a gente tem muita coisa. Sabe qual foi a palavra que Jesus disse que aquele homem ouviu? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tem preparado, para quem será? Eu quero finalizar dizendo, e falar uma coisa muito séria aqui para você. Algo que de ontem para cá me chamou muita atenção, a respeito de eternidade. Talvez alguém ache assim: o que é eternidade para mim? Alguém diz assim: morreu, acabou, é um sopro. Mas eu quero fazer uma pergunta: você está preparado? Você que está me ouvindo através da rádio, que está aqui esta noite, está vendo, está ouvindo, nos assistindo através do YouTube, a pergunta é: está preparado para a eternidade? Está preparado para ter um encontro com essa graça? Porque se eu não tiver encontro com ela aqui agora e começar a participar das grandezas do céu, do reino de Deus, aqui um dia alguém vai ter um encontro com essa graça. E a decepção de muitas pessoas é em olharem e ver o que perderam. Porque a maior dificuldade não é dizer assim: eu não quero nada com Jesus, nada com igreja, nada com crente, nada com ninguém. Tem pessoas que são assim. Eu sempre encontro pessoas que nos desafiam dessa forma. Mas existe uma coisa chamada eternidade. Eternidade. Queira ou não, todos nós um dia iremos entrar nessa palavra, nessa coisa chamada eternidade. E o
que é eternidade? É algo que não tem fim. É quando a gente olha para o nosso Deus, essa graça que desde o Antigo Testamento até o Novo está dizendo que para ser feliz, para ter uma vida de descanso, é preciso renunciar a algo e abraçar. O pastor pregou esses dias aqui e está escrito que o reino é tomado por esforço. Foi quarta-feira, por esforço. E todas as vezes que, não vá dizer que não, porque eu já passei por isso, todas as vezes que nós somos confrontados a participar desta graça e temos o convite de que precisamos dele para ser salvos, vem aquilo dentro de nós, quando a gente não está participando dessa graça, dizendo assim: isso é confrontante, isso aqui mexe comigo, mas eu não posso deixar. Veja que nesta palavra eu quero finalizar dizendo que quando Jesus chama aqueles homens e prontamente eles abandonam a sua pesca, abandonam as suas vidas e dizem: eu vou seguir a esse Jesus. Eles não pensam no que está ficando para trás. Foi como o cego fez. Ele não olha e diz: a capa até hoje é minha companheira. Talvez essa capa ela tenha um grande significado para a vida de muita gente. Porque na minha vida, quando todas as vezes que era lançado o convite, eu ouvia os cultos, os louvores, até aquilo mexia comigo. Mas todas as vezes que o convite era lançado e agora eu tinha que tomar uma decisão em seguir a Jesus, o que vinha na minha mente era: e agora deixar isso aqui? Quando eu chegar aos meus amigos, o que eles vão dizer de mim? Porque com certeza eu já sabia que quando eu tomasse a decisão de receber esta graça salvadora, aqueles que diziam amigos iriam se afastar. É o dilema de muita gente. Se eu for crente, na sociedade todo mundo agora não vai ter outra coisa. Na cidade, todo mundo vai dizer: rapaz, fulano agora é cristão, é crente, está indo para a igreja. Aí onde veio todo o conflito, porque o meu medo era esse: quando alguém chegasse e dizer: mas rapaz, se deixasse isso, deixasse aquilo. Mas mesmo assim, quando chegou o momento que esta graça, eu senti dentro de mim uma fé que me moveu, que o convite foi feito, eu me lembrei: se eu não aceitar hoje o plano da salvação, eu estou perdido. Aí aquilo veio dentro de mim, eu disse: não tem jeito. Aí eu levantei as duas mãos, que estavam tão cansadas. Naquele momento, meu irmão, eu senti a maior alegria da minha vida, porque eu senti sair de mim mais de 200 quilos de peso das minhas costas. Mas o impacto, ele foi grande. Sabe o que eu ouvi no outro dia? Alguém disse assim: eu quero ver. Existia uma festa famosa na região que a gente não perdia. Ele disse: o teste vai ser a festa. Eu quero ver se no dia da festa ele vai deixar a igreja e não vai para a festa. Mas eu louvo a Deus porque se aproximou de mim alguém de Deus. Chegou perto de mim e disse assim: vou te ajudar em oração. E começou a ajudar em oração. Quero dar um conselho para você. A partir de hoje, se essa palavra lhe impactar, comece a se aproximar de pessoas que te levem a Deus. Que essas pessoas que vai te ajudar a se fortalecer. E Deus vai fazer coisas novas na sua vida através dessa decisão que você tomar. Me afastei dos que diziam: a festa é melhor do que Jesus. Nesse momento tem pessoas que estão achando que um momento de prazer é melhor do que estar aqui, mas não é não. Agora só tem uma coisa: você que está aqui, glorifique a Deus, porque através de você aqui, orando, intercedendo aqui, Deus pode estar dando livramento a pessoas que nesse momento nem se lembram de Deus. O papel da igreja agora é esse, porque muitos estão lá: não quero nem saber, estou nem aí.
dia, eu estava na minha casa. Eu tenho um irmão mais novo. E ele saiu para uma festa. Quando foi por volta de 1 hora da manhã, 2 horas, nesse horário aí, madrugada, eu ouvi uma voz que dizia: se levante e ore. Eu me levantei, botei o meu joelho no chão e comecei a orar. Deus que falou comigo não me disse o porquê, mas eu obedeci a voz de Deus e dobrei o joelho. No outro dia, essa pessoa disse assim para mim: rapaz, ontem à noite, ontem de madrugada, vinha de uma festa. De madrugada, da festa, uma velocidade até grande. De repente, ele e outra pessoa, ele se depara com uma cratera no meio do asfalto. Ele disse que quando viu aquela cratera ali, aquele buraco, ele disse que não tinha como fazer mais nada. Ele disse que não explica aquele acontecimento. Ele disse que quando sentiu, ele disse: agora acabou. Ele passa, aquela cratera não cai. Ele olha para a moto e diz assim: acabou o pneu, acabou tudo. Quando olha, tudo intacto. E ele disse para mim: eu não sei o que aconteceu. Aí o Espírito Santo falando dentro de mim, dizendo assim: eu sei o que aconteceu. Porque essa graça, quando alcança, entenda isso, alguém pode até não querer, mas através da tua decisão, Deus está dando livramento a pessoas que estão lá fora. Isso é o que? É misericórdia. Isso é a graça. Agora que essa noite, essa fé que está sendo gerada dentro de você, você vai sair daqui dizendo: eu preciso dessa graça, e através dela em mim, eu vou curar pessoas, eu vou ajudar pessoas. Porque às vezes você pode não estar presente, mas a tua oração, mas a tua dedicação vai fazer com que alguém seja privilegiado através de você. Você crê nessa palavra? Agora eu finalizo dizendo: estou falando para alguém, não deixa que nada tire o foco em você ter uma verdadeira intimidade com o Senhor. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que sempre estão ouvindo a palavra, estão ouvindo a mensagem, e que de si mesmo não tem forças de dizer assim: eu preciso ter um encontro verdadeiro com essa graça. Porque o que lhe prende é a mesma coisa que prendia todas essas pessoas que Jesus conversou com elas, e elas diziam: por mim eu lhe seguia, mas tem algo aqui que eu não posso deixar. Mas essa noite, todo empecilho que está impedindo de você receber esta graça, se você crer, através da fé, todo empecilho vai sair, vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que vai sair alguém daqui hoje impactado com esta palavra. Alguém pode dizer assim: mas essa palavra fez alguém pular, fez alguém correr no meio da igreja? Não.
Mas essa palavra que está sendo pregada aqui hoje, um dia, preste atenção, um dia, ou aqui ou na eternidade, porque Deus, Ele usa pessoas para pregar para a gente, para dizer para nós que nós estamos errados e que precisamos nos corrigir. Porque um dia eu fui precisar de uma palavra, eu tinha algo para resolver, e eu estava na minha casa, Luiz, quando o telefone tocou, um jovem que era afastado da igreja, e disse: eu estou com um problema aqui, eu preciso do seu serviço. Eu fui, e eu achava, pastor, que eu ia, quando eu terminasse o serviço, eu ia tomar um banho, e ia para o culto, e eu ouvia a palavra na igreja, Deus ia falar comigo lá. Eu disse: hoje eu creio que Deus vai usar o pastor, vai usar alguém, um louvor, e o Senhor vai falar comigo. Quando eu chego lá, o cara está embriagado. Primeira coisa, ele disse: eu sei que eu estou errado. Ele disse para mim: eu sei que eu estou errado, estou afastado da igreja, mas eu tenho uma palavra de Deus para lhe dizer. Interessante é que ele está afastado e embriagado, mas ele disse tudo aquilo que eu estava precisando ouvir. Porque quando falamos da palavra e algumas parábolas de Jesus, vou encerrar falando da eternidade. Um homem, ele morreu e foi para a eternidade. O segundo morre e vai também para a eternidade. Só que um aqui na terra só recebia, o que ele recebia era desprezo, porque ele era mendigo, ele não tinha nada. O outro era muito rico. Jesus fala dessa parábola do rico e Lázaro. Vou finalizar dizendo para você só ter uma ideia do que é a eternidade. E o texto diz que quando os dois, eles estão na eternidade, um está no lugar de paz, está no paraíso, e o outro está no lugar de tormento. Interessante é que ele está lá com a sua consciência, e ele vê o outro. E quando o rico, que ele teve tudo aqui, os prazeres, tudo que ele queria, ele tinha, mas na eternidade ele estava em sofrimento. E na parábola Jesus disse que aquele homem, ele disse: peça pelo menos que aquele homem, ele procure algo, pelo menos molhado, algo que me refresque aqui, porque eu estou em tormento. Sabe qual é a palavra? Não tem condições. Mas lá na terra, lá tem profeta, lá tem alguém que prega, lá tem alguém dizendo, porque eles mandam dizer que para que os meus familiares não venham para esse lugar de tormento. Porque tem gente que acha que é uma lenda, que é um conto de fada, mas não é não, filho, está na palavra. Eles mandam um recado para que alguém não venha. Sabe a palavra que ele ouviu? Lá tem quem pregue. Talvez se fosse hoje, alguém vai assim: tem um cara lá, com uma cara feia. Talvez que ele prega, alguém diga que ele está zangado, que ele está bravo, mas não. Mas está dizendo assim, está dizendo que eu preciso me preparar para ter um encontro com o Senhor, com a eternidade. Ele disse: lá na terra tem alguém que prega, tem profetas, tem alguém pregando. Onde você chegar, vai ter alguém pregando para você. Se eu não recebo a palavra de alguém, mas eu posso receber a palavra de um cara embriagado, mas Deus vai abrir a boca dele e vai falar e dizer assim: você precisa se converter. Porque se um pastor prega, se uma irmã ou uma mulher de Deus, um homem de Deus prega, e alguém não crê, não se preocupe não. Deus vai usar alguém que você nem imagina e vai trazer uma mensagem para você, e você vai acreditar. Porque se você vai dizer assim: esse cara aqui não tem a condição de pregar, e está dizendo toda a minha vida, então é Deus que está abrindo a boca dele. Finalizo dizendo: diante de Deus, a única coisa que Deus não aceita é desculpa de ninguém. Ah, Senhor, eu não tive oportunidade de ouvir a Tua palavra, mas vai estar registrado: um dia de domingo,
numa igreja batista, resgatando almas, ou igreja tal, tinha alguém pregando esta palavra. Aí se cumpre quando está no Salmo, não adianta fugir. Sabe por que essa palavra está vindo hoje? Sabe por que sempre Deus está lhe confrontando com a palavra? É porque existe um salmo que diz que da presença de Deus ninguém se esconde. O salmista disse: se eu subir mais alto do que o céu, não adianta, quando eu chego lá, Deus já está. Disse: se eu descer o mais profundo, posso descer o mais profundo, ninguém me acha. Quando eu chegar lá, Deus está. Ah, irmão, eu vou para outra cidade. Pode ir, eu vou para outra igreja ouvir outra palavra. Quando você chegar lá, o mesmo Deus que está aqui vai estar lá também dizendo para você: você precisa ter um encontro comigo. Para onde você for, sabe o que é isso? É nada mais, nada menos a graça dizendo: eu preciso ter um encontro com você hoje. Eu preciso transformar a tua vida. Amém? Amém? Finalizo dizendo: Deus abençoe a igreja, e que essa palavra, ela fale ao teu coração, que é preciso deixar alguma coisa para seguir a Cristo. O dia é hoje. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Cadê os músicos para a gente finalizar? Louvado seja o nome. Boa é esta palavra. Louvado seja o nome. Olha só, irmão. Está vendo essa cruz? Jesus, um dia, ele negou a si mesmo, deixou a sua glória para morrer por nós. Quando você estava pregando, tem que ser, é uma troca mesmo. Deus deixou, Jesus deixou o reino, a glória, para se humanizar, se tornasse, o verbo se encarnou para morrer, para que a gente pudesse reatar a aliança. Mas também ele cobrou algo de nós, que devemos também abrir mão da nossa vida. O negar a si mesmo, eu acho que é a coisa mais complicada para a vida do ser humano. Esses dias, Sandra, eu também tenho meditado muito a respeito justamente disso. Quando Jesus ele chega para o rico e diz: dá tudo que tu tem aos pobres e me segue. Tocou na ferida. Tocou justamente onde ele queria que não tocasse. Ele se declara dizendo que era bom, que tinha a sua religião, que um cara que orava, jejuava. Mas aí, meu irmão, Jesus chegou justamente, tocou justamente. Quer ver uma coisa? Faça um teste. Tem algo que você gosta muito, que se chegar no dia do culto, que você vai ter que abrir mão desse negócio que você gosta para ir para o culto, você agora vai ficar assim, ó. E muita gente, vamos lá, esporte, jogo de futebol, o time vai jogar hoje, na hora do culto, e agora? O meu time do meu coração ou Jesus? Sábado passado a gente fez uma célula aqui jovem, falando sobre aonde está o teu coração, onde está o teu tesouro. Ontem aqui no culto jovem também, o título era: aonde está o seu coração, aí onde está o seu tesouro. E aí, meu irmão, vem um teste. Jesus foi aonde no jovem? O tesouro dele era o quê? A riqueza. E ele não largou, ele preferiu ficar com sua riqueza do que com Jesus. No domingo, na hora do jogo, tá jogando lá o time do coração, aí, deixar o jogo, esse meu timão, por causa do culto, não, pai, o culto é um teste. A festa, não, tá tendo um negócio que, mas no dia do culto, meu irmão, e agora, aí o cara fica, culto, ou negócio que o cara gosta, sabe o que é que vai acontecer? Muitos vão aderir àquilo que gostam, porque o culto não é do tão importante. Mas olha, irmão, isso são testes que muitas vezes nós achamos que não é. Quando o rico foi apresentar-se a Jesus e chegou justamente dizendo, Jesus não chamou ele não, ele se apresentou. Jesus disse: olha, o teu coração está em outra coisa, não é em mim não, você não dá para me servir, porque Deus conhece o nosso coração e sabe aonde está o nosso coração. Aonde está o teu coração? Alguma coisa tem alguma coisa que você está agarrado, que você não consegue largar,
para seguir Jesus. É por isso que você vive nessa vida de lá e cá. É por isso que você fica nessa vida de indecisão. É por isso que você fica nessa vida de muitas vezes festa. Mundo, quando a gente fala mundo, muita gente ignora isso. Que negócio imundo. Quando a Bíblia fala do mundo, está falando do pecado. Servir a Deus, reino, é céu. Seguir o mundo é os prazeres, é aquilo que eu gosto. Mas não dá, meu irmão. Ah, como eu queria. Você acha que o pastor santo também não tem os prazeres, não tem os gostos, aquilo que eu tanto queria? Ah, eu tenho, irmão. Quem não tem? Quem não tem, santo? Todo dia nós somos confrontados. Todo dia, todo dia. Mas eu tenho que tomar uma decisão. Ou sigo a Deus, ou sigo o mundo. Não dá, irmãos. Quando a Bíblia se define em 2 caminhos, está dizendo, tem que tomar uma decisão. Não dá para cochear em 2 caminhos. Não fique pensando você, que muitas vezes está na igreja e está lá fora, faz coisas que você quer e faz coisas que você acha que Deus quer que você faça. E você fica nessa, e vai ficando nesses 2 caminhos, vai entrar no céu, não vai, vai ficar no meio do caminho. Porque você não definiu o que você quer ainda. Igreja, mundo, igreja, não definiu nada, você continua na mesma. Tem que definir, meu filho. No céu só se entra pelo um caminho, não é 2 não. Ou você vai ter que abrir mão dos seus prazeres, da sua vontade. Jesus vai chegar justamente a... meu irmão, quando eu aceitei Jesus também, meu irmão, eu gostava de muita coisa. E eu me lembro um dia que eu levantei minha mãozinha, a gente vai finalizar. Levantei minha mãozinha e disse, hoje eu entrego, porque eu fui impactado pela palavra. E eu tomei minha decisão. Mas você pensa que eu fiquei... Depois veio aquele negócio, a interrogação, e agora? Eu me lembro, isso pode ser uma coisa até banal para você. Para mim eu tinha um monte de fita cassete na época, que eu mandava gravar com músicas que eu gostava, que não tinha aqui, que eu mandava buscar fora. E um cara na cidade fazia aquelas fitas bem legal, bem gravada, cara. E nas melhores fitas, cassete aquela preta, que era da boa, para durar mais. Aí quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu disse, eu entreguei a minha vida a Jesus, mas minha fitinha não abre mão não. Porque eu gosto de Michael Jackson, eu gosto de música de funk, porque eu gosto disso e daquilo. E lá está gravado, está lá, meu irmão, eu tinha uma caixa cheia. Mas quando eu comecei a ouvir louvor, porque é essa a diferença, a gente quer seguir a Deus e não se liberta das coisas do passado. Aí eu, não, meu filho, eu tive que deixar Michael Jackson para lá. Eu tive que deixar o funk. Eu era dançarino, eu dançava todo tipo de música. Eu gostava, amava dançar. Dançar era um prazer, eu gostava. Mas eu tive que abrir mão do forró. Eu tive que abrir mão da lambada que eu amava. Jogava a menina para um lado e para outro. Você tá por fora do pastor aqui. Mas eu tive que abrir mão da lambada, dos concursos de lambada, dos concursos de funk. Eu tive que abrir mão. E aquela caixinha de fita cassete, comecei a ouvir Elisama, comecei a escutar os hinos da harpa, comecei a adorar. Meu irmão, a coisa vai mudando, porque a gente vai se enchendo de Deus. Quanto mais você se enche das coisas do mundo, você não quer Deus. Mas quanto mais a gente se enche de Deus e das coisas do céu e de Deus, mais a gente quer buscar Deus. Eu me lembro muito bem, irmãos, um dos primeiros louvores que eu comecei a acompanhar, Chile Carvalhais, Elisama. Quem não se lembra do Homem de Branco? Eu dormia ouvindo aquele louvor. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo que ele está operando, pois é grande o calor.
todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Pela fé eu contemplo No meio de branco, no meio do templo, oh glória, aleluia, com olhar de amor, com o olhar do Senhor, me atraindo pra si. Pela fé eu contemplo, no meio do templo, Jesus passeando. E o seu esplendor, como um brilho do sol, envolvendo a mim. a igreja canta comigo assim, ó. Um homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo que ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outra, é Jesus. Aleluia. Não, meu filho, não dava mais pra Santo Michael Jackson mais não, que agora eu queria o homem de branco. Não dá para servir a dois senhores. Oh, ele largou tudo por amor a você. Ele deixou a glória. Lá Isaías vai dizer que se faz uma pergunta: quem irá? Quem poderá ir através de nós? O selo, falar em Apocalipse que o selo está lá, os selos estão fechados, as cartas, mas quem pode abrir o livro? Aí no meio do silêncio, sangue, de ninguém se levantar em vir de resgate de quem não merece, ele se levanta, o cordeiro, o leão da tribo de Judá levanta-se: eu irei, eu vou. E ele veio, cumpriu a sua missão, para que a gente também deixasse a vida velha, a capa velha, a história velha, pelo novo de Deus. Nós precisamos viver essa realidade. Não dá. Por mais que a gente querer unir as duas coisas, não dá, porque a gente quer. Na verdade, a gente quer viver neste mundo. Aí os seus prazeres, e todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ir. Mas não dá, meu irmão. A gente tem que abrir mão. Do São João. Você pensa que eu não amava o São João? Eu venho de uma família tradicional que no São João, dia de São João, era uma bebida, era uma farra tão grande na casa da minha mãe. Ela estava escutando em casa. No dia de São Pedro era o dia do aniversário do meu padrasto, Pedrão, que já está na glória. Ele largou, ele recebeu o nome de Pedro por causa do santo padroeiro Pedro. E dia de São Pedro era uma farra de Torá. Mas no dia que ele se converteu para Jesus, agora era só Jesus. Ele vinha agradecer num culto, ou então estava presente agradecendo a Deus pela sua vida, não com os amigos, a família reunida numa mesa, mas não mais na cachaça, no forró, naquilo que muitas vezes a gente acha que não, mas desagradava a Deus. Então, meus irmãos, verdadeiramente não dá, tem que haver mudança. As pessoas têm que olhar para você e olhar, mas fulano vivia assim, porque você é aquela história do ex. Eis por quê? Porque assim, eu vivia em uma prática, porque existem pecados, irmãos, que são grosseiros demais, que nem a sociedade suporta. Matar, roubar e se prostituir. Esses são os três mais famosos.
São os 3 mais famosos. Quem mata na sociedade e quem rouba é preso. Tem punição. E a prostituição também, até hoje, as pessoas, no tempo daquela... Quem não se lembra da mulher adúltera, que foi levada para ser apedrejada por causa do adultério, por causa de prostituição? Mas existem pecados, irmão, que nós cometemos que não são visíveis. Mas esse nós nos dobramos diante do Senhor e aí sempre confessando as nossas culpas. Mas não dá, irmão, para quem vivia na prostituição viver de novo, não. Porque a sociedade não vai olhar para você com os mesmos olhos. Não dá para você que vivia no mundo do crime e agora está na igreja e cometendo as mesmas coisas. Não dá. Eu vi hoje um texto lá na Bíblia, lá no grupo da igreja. Vós sois a luz. Como é que você, como luz, vai iluminar quem está nas trevas? Se as trevas vão olhar para você e não vai ver a luz. Sabe para quê? É como Jesus próprio diz também: você é o sal da terra. E se o sal não salgar, porque o sal só serve para salgar. Se ele perder isso, a essência do sal, do gosto, para nada mais serve. Vamos ficar de pé. Encerrar o culto desta noite. Eu quero convidar, fazer o convite, assim como um dia foi feito esse convite para mim, para os irmãos que estão aqui, para muitos que aqui estão, para o convite da mudança, de deixar a cabra para trás e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Tem alguém na reunião que quer entregar sua vida a Cristo? Tem alguém na reunião que está afastado e que sente a necessidade de voltar aos braços do Pai nesta noite? Se tem alguém nesta reunião que quer, faça o sinal com uma das suas mãos, dizendo: pastor, eu não aguento mais viver não, eu quero viver numa vida de comunhão com... E vou dizer, não é fácil não, todos os dias nós somos chamados a voltar à vida antiga, o velho homem está sempre dentro de nós. Mas se tem alguém, levante assim, dando um sinal de suas mãos, assim, dizendo: pastor, eu quero. Se não tem, que Deus abençoe a igreja, você que assistiu em casa, você que está na live, se você também quiser voltar para Jesus, aceitar Jesus aonde você estiver, você tem sua oportunidade, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Eu quero orar também pela vida do nosso diácono, irmão Tito, que está doente, não pôde estar conosco, por motivo de enfermidade. Vamos orar por ele, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, sábado, nós vamos ter um evento aqui. A gente queria marcar em outro lugar, mas não vai ser possível, vai ter que ser aqui mesmo. Tem muitos eventos, o pessoal todo mundo indo para os cantos, alugando as coisas, mas não deu certo. A gente ia fazer lá em Sapinho, mas não vai dar certo, eles vão estar lá ocupados com o pessoal que vai passar por lá. Nós estamos fazendo um evento de casais aqui, sábado, evento de casais. Nós vamos fazer aqui um trabalho, preparar um jantar, vamos fazer um trabalho aqui só entre os casais. E eu quero convidar vocês, já temos o número de 17 casais, graças a Deus já temos 17 casais, e você que ainda não deu nome, que quer participar, você tem sua oportunidade. Só é procurar o pastor Sandro, minha filha Sara, ou a minha esposa, a missionária Rosângela, e aí você dá o seu nome, para que a gente possa fazer. Vamos trazer um palestrante, estamos vendo aí ainda quem, vamos fazer algumas dinâmicas, mas eu queria muito que você, que faz parte aqui da igreja, pudesse. E também, se tem alguém também que quer participar, que não é daqui, que quer participar também do evento, seja namorado, noivo, pode vir em nome de Jesus. É só dar o nome, porque nós precisamos da relação de nome de casais. Também vamos pedir um valor para que a gente possa também fazer aqui, organizar a nossa janta. Vamos ter que alugar algumas mesas. Então vamos fazer dia 24, cai justamente no dia de São João. Você vai ter que largar São João para Jesus, meu filho, não tem jeito. Deus vai botar você à prova, e é essa semana. É Jesus ou João? É Jesus ou João? Tem como escapar não. Você pode ficar tapeando, mas vai chegar uma hora que Deus vai te encurralar no canto da parede. Ou vai ou não vai. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui, Deus, de ouvir a Tua palavra.
enchendo o nosso coração de fé, de esperança, para lutar contra o mundo vil, pecador, contra as astúcias de Satanás. Também, Senhor, Senhor, o privilégio de ser teu e de te adorar. Muito obrigado pelos teus filhos que aqui estão, que escutaram pela live, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, nos leve em paz para os nossos lares. É assim que oramos, te agradecendo, Deus. Também pela vida do nosso irmão, Senhor, diácono, Senhor, irmão Tito, Senhor. Repreenda essa enfermidade, Senhor. Dai saúde do teu filho, Pai. Visita ele no seu lar agora. E todos que estão enfermos, que não puderam estar conosco, foram detidos pela doença, Senhor, que seja alcançado pela cura, que seja alcançado nesta noite, Senhor, pelo milagre. É assim que oramos, te agradecendo, em nome de Jesus. Curva a vossa cabeça, estenda as suas mãos. Domingo é Santa Ceia, sábado, encontro de casais, e domingo, ceia. Estaremos aqui novamente, ministrando a palavra e a ceia do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra. E você, concordando comigo, diz: dê uma salva de palmas, dê glória a Jesus. Até sábado. Quarta-feira tem culto da família, e amanhã culto de oração. Louvado seja o nome do Senhor.